Deus é bom. Deus é sempre bom. Deus é sempre bom. Pai, aqui estamos na Tua presença e continuamos na Tua presença e queremos permanecer na Tua presença. E te pedir, ó Deus, que o Senhor venha completar a obra das nossas vidas, derramando sobre nós aqui a Tua graça e sobre aqueles que porventura não puderam estar aqui hoje. A mesma graça, em porção até maior, ó Pai, seja derramada sobre os Teus filhos e o Senhor possa realmente nos renovar, nos fortalecer em fé, nos animar, abrir o nosso entendimento e fazer com que sejamos instrumentos Teus para a nossa igreja, uns para os outros, para toda a igreja radicada na nossa nação, para as igrejas fora da nossa nação, enfim, ó Deus, que nós sejamos uma bênção nessa terra, assim como o pai Abraão. Tu fizeste realmente, declaraste sobre ele, benditas seriam todas as famílias da terra. E somos da linhagem de Abraão, ó Pai, e cremos que a bênção do Senhor está sobre nós, e que não só como indivíduos, mas como família, abençoaremos a muita gente, ó Pai. E hoje, Senhor, nesse dia tão especial, comemoramos o Dia dos Pais, aprove alguém estabelecer esse dia. E o Senhor, que é o Pai de todos, nosso Pai, bondoso, amado Pai. Senhor, nós queremos renovar a nossa entrega ao Senhor nesta manhã, dizendo que o nosso coração é Teu, que tudo que temos é graças ao Senhor, ó Pai. Tudo o Senhor tem nos provido, tem nos sustentado. É graça do Senhor, é a bondade do Senhor sobre as nossas vidas. E que o Senhor, como Pai, nos ensinamentos e palavras que temos recebido e aprendido do Senhor, que é manso e humilde de coração, que essas palavras, Senhor, não somente venham a nos abençoar ao ouvir, ao acolhermos em nós, mas que sejamos palavra viva, possamos ser cartas abertas, vivas do Senhor, possamos ser solução para muitas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa-nos, Pai. Dirige-nos nesta manhã e fala com cada um de nós, ó Deus, aquilo que precisamos ouvir, ó Pai. E o nosso coração seja firmado, seja fortalecido, a nossa alma curada, possamos ser renovados e libertos de todas as coisas que possam impedir, ó Deus, o crescer de Cristo em cada um de nós. A Ti seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre, Pai. Nos lembrando de Neunice, nos lembrando das meninas dos olhos que lá ficaram, que lá estão, das daqui também, te pedindo, Senhor, que o Senhor possa estar realmente surpreendendo, não só os dirigentes, pessoas que estão na direção, que foram levantadas para cuidar, para estar à frente, buscando recursos, buscando toda sorte de alimento, de sustento para elas, mas que elas mesmas, Senhor, possam ver realmente a provisão que vem do Senhor, ó Pai, que se revela a cada dia sobre a vida delas, ó Pai, e elas sejam realmente levantadas como luzeiros nesta terra, como sal para este mundo, ó Pai, pelo poder do nome de Jesus, que já está atuando e manifestando nas suas vidas, Pai. A Ti, portanto, Deus, seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Abra a sua Bíblia, por favor, meu querido. Em Romanos. Romanos, capítulo 12. Um texto muito conhecido de todos nós. Versículo 1. Com ênfase no versículo 2. Diz assim a palavra em Romano: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus,
que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vou repetir. E não vos conformeis com este século. Não vos conformeis, não deixe que a forma desse século, desse mundo, venha ditar a vida de vocês. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Eu peguei esse livro para ler ontem, e eu indico esse livro, do Augusto Cury, fala ansiedade como enfrentar o mal do século. E eu não tenho dúvidas que o mal desse século reside nas nossas mentes. E há uma ansiedade. Há tempos atrás dizia-se que a depressão era o grande mal desse século. E a gente observava realmente, né, um grande número de pessoas no mundo no estágio de depressão. A palavra de Deus diz que o mundo é maligno, o mundo jaz no maligno. E viver nesse mundo, viver as coisas desse mundo, passar pelas coisas desse mundo, suportar as coisas desse mundo, não há outra forma, se não for pela graça de Deus, pela presença de Deus nas nossas vidas. A gente observa que a nossa mente, por uma história de vida, uma trajetória de vida, traz muitas coisas. E por vezes nos encontramos como uma cidade ou um bairro, que o livro fala sobre isso, sem saneamento. Você imagine você num lugar sem saneamento. Não tem saneamento, não tem luz, não tem água, não tem condições de vida nenhuma para você viver. E você, no meio disso tudo, com toda essa carga, você tem que viver. Você tem que viver o dia a dia, matar um leão a cada dia. E a pressão, a carga que a gente traz na história de vida, eu não sei, talvez nós tenhamos aqui pessoas que foram violentadas sexualmente quando criança, pessoas que foram abusadas, pessoas que tiveram traumas com pai, com mãe, pessoas que passaram e trazem no seu íntimo e na sua mente registros de coisas que machucam, que por mais que a gente lute, por mais que a gente não queira, essas coisas vêm como um fantasma e se apresentam diante de nós. E a gente precisa vencer. Mas a gente não conseguirá vencer isso se a nossa mente não for transformada. Se a nossa mente não for curada. E assim, como a palavra de Deus diz, a partir dessa transformação, dessa cura que vem pela pessoa de Jesus Cristo, nós podemos ter uma mente transformada em Deus e assim experimentarmos qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor. Porque se Deus não transformar a nossa mente, nós não experimentaremos
qual seja a boa, perfeita e agradável vontade dele. E isso é uma luta, dia a dia, em que nós temos que nos render a Deus e que nós temos que buscar ao Senhor, em que nós temos que confiar, entregar e acreditar que Deus está fazendo essa obra na tua e na minha vida. E Ele está fazendo essa obra, glória a Deus, na tua e na minha vida. Porque diante de situações e circunstâncias da nossa vida, que são desesperadoras, e que muitas vezes, ou até, possamos estar vivendo uma situação como essa hoje. Nós sabemos que se Deus não tiver no controle, se Deus não tiver à frente, guiando, guardando, tratando, provendo, nós não teremos vitória. Até porque nós nem temos como estabelecer a vitória. Muitas vezes nos faltam os recursos, mas em Deus nós temos todos os recursos. Em Deus nada nos falta e nada nos faltará. E ao ler esse livro, a minha mente se abriu um pouco, né? Eu já estou no finalzinho dele. Eu não vou falar sobre o livro, mas há coisas no livro que chamaram muito a minha atenção. Quando nós, como pais e educadores, preocupados com a formação, nós preparamos pessoas jovens, isso já vem desde a criança, e hoje, nesse mundo em que há internet, que as formações podem ser obtidas através de vários lugares, de várias fontes, a informação hoje é algo avassalador. Hoje você entra na internet, você tem informação para tudo. E ali você tem que saber o que você está garimpando, né? Porque tem informação que é boa, que edifica, tem informação que é ruim. Tem coisas que são verdadeiras, tem coisas que são mentirosas. E a gente tem essa preocupação, nessa formação, de passar, de formar a criança, e desde jovem, né, em dar informação, para que o filho ou a filha seja bem-sucedido, para que ele possa ser um homem de sucesso, para que ela possa ser uma mulher de sucesso, de êxito, né? Normalmente ter um bom emprego, constituir uma vida saudável, né? Ter um esposo ou uma esposa que realmente seja aquela que vai completar, mãe abençoada, pai abençoado dos filhos, enfim, tenha o conforto, nada lhes falte. Mas nos esquecemos de preparar, e nós mesmos, muitas vezes, nos esquecemos de estar preparados para as situações da vida. Hoje, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1,4 bilhão de pessoas, há uma expectativa de que desenvolverão o último estágio da dor, que eles chamam. O Augusto Cury, como cientista, um homem que é uma das referências do nosso século, um pesquisador, desenvolverão cedo ou tarde o que ele chama de síndrome do pensamento acelerado. Né? Síndrome do pensamento acelerado. Não é mais a depressão. É algo que, por conta da ansiedade,
está tomando as pessoas por conta dessa vida agitada, corrida. A gente está sendo levado ou deixando levar para uma vida que nos afasta do pensamento, de pensar. A gente não se detém para pensar, a gente não se detém para refletir, a gente é muito levado e conduzido pelo imediatismo, pela coisa que necessita de uma resposta imediata. E nós vamos, e quando nós deveríamos pensar. E aí eu lembro de Jacó, quando ele não sabia o que estava para acontecer, mas ele tinha em mente e a certeza de que sem a bênção de Deus, ele não poderia encontrar o seu irmão Esaú. E é o texto que nós conhecemos, que ele lutou com Deus e prevaleceu, e Deus o abençoou, e foi aquele encontro maravilhoso. E assim deve ser na nossa vida. Quando nós não soubermos, não tivermos a certeza do que fazer, do que manifestar, do próximo passo, nós devemos realmente parar e buscar a pessoa de Deus. A palavra diz: vinde, pois, e arrazoemos. Deus quer falar contigo, Deus quer falar comigo, Deus quer mostrar o caminho, Deus quer mostrar a solução. Mas muitas vezes nós não prestamos atenção, ou não damos atenção a esses ensinamentos da palavra, e tocamos a vida nessa aceleração, nessa síndrome, que o livro chama de pensamento acelerado. E 1,4 bilhão de pessoas, ou seja, 20% da população do planeta, desenvolverão esse tipo de doença, que é uma doença, que é um vício. E a gente precisa despertar para isso. E isso não tem camada, não tem idade, não tem só o culto, é culto ou não culto, o iletrado, intelectuais, são os novos, os velhos, de todas as idades, médicos e pacientes, todas as áreas, todas as profissões, todos os homens e mulheres, independente da posição, da situação em que se encontram, vão desenvolver esse tipo de enfermidade, vamos chamar assim, se não se deixarem transformar pela mente de Cristo. E a boa notícia para nós, e glória a Deus por isso, como eu disse, Deus tem transformado a tua mente, Deus tem transformado a nossa mente, porque nós cremos que só nele, apesar dos fantasmas, apesar das lutas, apesar da sombriedade que muitas vezes toma a nossa mente, Deus tem nos livrado dessas ciladas, dessas armadilhas que a mente humana muitas vezes apronta para cada um de nós. Eu vou ler só alguns pontos que eu achei muito interessante, só para vocês terem ideia, e eu quero mostrar a vocês na Bíblia o que a Bíblia nos mostra e nos revela sobre isso. E como Deus é bom. Porque antes de homens cultos, letrados, e esse homem é um homem de Deus, ele é evangélico, Augusto Cury, é um cientista, um homem admirado, um homem que tem uma entrada em todos os países, bem dizer assim, ou pelo menos nos grandes países, mais de 37, 40 países, livros editados por aí. É um homem que tem realmente sido levantado por Deus para abordar assuntos que não são fáceis.
que não são fáceis. Não é da minha área, quem é psicólogo aqui sabe, né? E não é algo fácil de se falar, mas a gente, quando se depara com esses assuntos, pelo pouco entendimento, e compara e confronta com a Bíblia, a gente vê que, glória a Deus, Deus tem a cura, Deus tem a vitória, Deus tem a conquista, Deus tem realmente um estágio de mente, que não é esse estágio de mente que você trouxe ou está com você até hoje, que muitas vezes te prega peças, que quer te tirar realmente da vontade do Senhor, que quer te levar, ou te inibir, ou te restringir, ou impedir que você avance na direção certa. Deus tem realmente nos guardado e nos impulsionado e nos levado para onde devemos ir, para onde devemos estar, para onde temos que chegar. E louvado a Deus, louvado ao Senhor seja por isso. Ele diz, num dos trechos, que ele foi a uma escola, e insistiram muito para ele ir a uma escola, e lá nessa escola, ele fez algumas abordagens. Então, ele falou sobre esse assunto, e diz ele, eu vou falar aqui rapidamente, após minha breve exposição, indaguei-lhes, os meninos, as crianças, sobre os sintomas da SPA, que porventura vivenciavam. A grande maioria levantou a mão afirmando sentir dores de cabeças e musculares. Foi surpreendente. Quase todos também acenaram positivamente quando perguntei se acordavam cansados. Alguém que acorda cansado aqui? Alguém que sente muita dor de cabeça aqui? Sentiam-se irritadiços, intolerantes e a contrariedade. Sofriam por antecipação. Alguém que sofre por antecipação? Que sente que é irritado? Que é intolerante à contrariedade? Não tem aquela benevolência, flexibilidade? Tinham déficit de concentração e de memória. Muitos eram ricos, mas viviam como miseráveis nos solos da sua psique. Por fim, fiz a última pergunta. Dessa vez fui eu quem ficou com a voz embargada, diz o autor, e os olhos lacrimejantes. Indaguei quem tinha algum tipo de transtorno do sono. Tem alguém que tem algum transtorno do sono aqui? E mais uma vez, muitos levantaram a mão. Esses jovens estavam em plenitude da vida, porém viviam entrincheirados, guerreando no único lugar onde temos de fazer uma trégua absoluta. E qual é esse lugar? A nossa cama. A nossa cama. Quando nós deitamos, né, quem está no Senhor, logo deito e pego no sono. E tem gente que, além da vida agitada, corrida, do dia a dia, chega à noite, vai dormir, não consegue dormir. Não tem descanso, nem no sono. E aí levanta irritadiço, levanta de mau humor, e uma série de coisas acontecem em função dessa vida corrida. E diz o autor, o sono é vital para uma mente equilibrada, produtiva e saudável. Bom, há N situações aqui que eu poderia citar para vocês, né, coisas ricas, coisas que realmente despertam, chamam a atenção. Mas vamos para a Bíblia, né, porque a gente sabe que, realmente, e quem não tem essa dimensão, não tem esse entendimento, lendo esse livro, passa a conhecer melhor, a entender um pouco melhor, que a mente, realmente, a mente do homem é algo que precisa ser transformada. Não é à toa que Deus fez, transformai-vos pela renovação da nossa mente. Ela precisa ser transformada e renovada. Transformada por quem? Pela mente de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que nós já temos a mente de Cristo. A palavra de Deus diz que o Senhor quer inscrever na nossa mente e no nosso coração. E a gente precisa
realmente escrever uma nova história. Há coisas na nossa vida que foram marcadas no nosso coração e que estão marcadas na nossa mente, que nos impede de ter uma vida saudável. Mas pela manifestação de Jesus Cristo nas nossas vidas, porque uma nova história, Deus precisa escrever em você e escrever em mim, como que anulando, apagando toda essa cultura, toda essa jornada, todo esse histórico de vida que você traz, que muitas vezes você se depara ainda com ele, não sabe como. Paulo dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço. O que é isso? Que luta é essa que Paulo tinha? E que luta é essa que nós temos muitas vezes? Em querer fazer a coisa certa, em acertar, conhecendo a palavra, e muitas vezes não acertamos, não fazemos. Pior do que não fazer, fazemos errado. Fazemos o mal. Que foi o que Paulo falou. O mal que eu não quero fazer, eu não... Né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eis que eu vou... Já fiz. Que luta é essa? Em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 35, diz assim: então suscitarei para mim um sacerdote fiel que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Para quem que Deus falou essa palavra? Isso aqui é um texto que está em Samuel. Lembra aquela situação de Eli, que Eli passava a mão na cabeça dos filhos e que os filhos, né, no final, fizeram aquilo que fizeram, né, transgrediram a palavra do Senhor, envergonharam o pai, morreram os filhos, morreu Eli, caiu da cadeira. E o Senhor, já sinalizando, já falando que Ele mesmo iria estabelecer sacerdotes segundo o seu coração, segundo a sua mente. E glória a Deus que Deus tem nos dado homens e mulheres, segundo o coração de Deus, segundo a mente de Deus, para nos ajudar nesse processo, para nos ajudar nessa caminhada de vida, para realmente fazer com que nós possamos estar estavelmente, com estabilidade. Não é instável, não é inseguro, não é sem saber o que vai fazer, ao que vai acontecer, temendo o dia de amanhã. Quem está em Deus não teme o dia de amanhã, amém? Quem está em Deus sabe que Deus vai cuidar da Eunice. Por mais que nós choremos, por mais que nós nos entristeçamos, por mais que nós venhamos realmente manifestar a nossa natureza humana, que é natural, e a Sandra chora, eu choro, e outros choram, e tantos outros vão chorar, nós temos que entender que apesar dessa dor, desse desespero, Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Que recurso que possa ser tirado, que não vai chegar à vida dessa menina de uma outra forma? Ou que ainda que os recursos não venham, acaso Deus não é suficientemente Deus para que Eunice, com síndrome de Hades, com a manifestação da doença, Deus não possa curar Eunice? Eu sei lá qual é o propósito de Deus na vida da Eunice, eu conheço, eu entendo alguma coisa do que Deus pode estar querendo fazer ou estabelecer através da vida de Eunice, e que a doença possa até se manifestar, porque ela estava lá, e o coquetel é que vinha segurando a onda. Mas num determinado momento, Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, para alcançar a outros, através da vida de Eunice, venha curar Eunice.
Eu não sei. Você não sabe. Nós sabemos. Mas uma coisa nós temos a certeza, que Deus está no controle. Deus está no controle da tua vida, meu irmão. Deus está no controle da tua vida, da nossa vida. E isso é que importa. Quando a rainha de Sabá veio ver Salomão, ela tinha ouvido muitas coisas sobre Salomão, não é verdade? Você lembra da história? Salomão, o homem mais sábio do mundo. Salomão, um homem, né, que todos adoravam, os seus súditos, aqueles que eram empregados de Salomão, amavam Salomão. Não era porque ele era só rico, não era porque ele era... Salomão era generoso, Salomão era bondoso, Salomão era a expressão da sabedoria de Deus. E o que diz as Sagradas Escrituras? Abra comigo em 2 Crônicas. No livro de Crônicas, 2 Crônicas, no capítulo 9. Vamos ver o que diz a palavra de Deus sobre essa situação. E a gente vai ver aqui alguns textos nas Sagradas Escrituras que a gente precisa ler, que a gente precisa entender, que a gente precisa realmente consolidar e confiar e descansar nesse Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Que é por nós, e que se Ele é por nós, ninguém pode ser contra nós. No capítulo 9 do 2 Crônicas, diz assim: tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo com perguntas difíceis. Com muita grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas, e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, e os trajes deles, seus copeiros, e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. Por quê? Porque ela nunca pensou, ela nunca imaginou que aquilo que ela tinha ouvido fosse verdade. Mas pior, ou melhor, aquilo que ela tinha ouvido era pouco, ou era nada, diante daquilo que ela precisava ver e ouvir de Deus. Meu irmão, aquilo que você ouviu de Deus, aquilo que você já viu de Deus, não é nada diante daquilo que você precisa ver e ouvir do Senhor. Não é nada. Tudo de bom, tudo maravilhoso que você ouviu de Deus, que você já aprendeu em Deus, que você já viu, já ouviu do Senhor, não é nada diante daquilo que Deus quer revelar a você. E que você precisa ouvir. E você ouvirá em nome de Jesus. E que você precisa ver e que você verá em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! E segue a palavra. Porque ela ficou fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na terra e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que falava, até que vim e vi com os próprios olhos. Eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujas a fama que ouvi. Felizes os teus homens, felizes estes teus servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no seu trono como rei para o Senhor teu Deus. Porque o teu Deus ama a Israel para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executar juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande abundância e pedras preciosas. E nunca houve especiarias tais como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão.
Os seus servos de Irão e os servos de Salomão, que de Ofir tinham trazido ouro, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. Agora preste bem atenção. O rei Salomão deu à rainha de Sabá, além do equivalente ao que ela lhe trouxera, preste bem atenção nisso, mas tudo o que ela desejou e pediu. Assim voltou e foi para a sua terra e os seus servos. A rainha de Sabá presenteou a Salomão. Era uma mulher riquíssima, mulher de grandes posses. Mas o que ela não esperava, creio eu, talvez ela não esperasse, é que ela viesse a sair com as mãos mais cheias do que ela chegou quando visitou a Salomão. Que é isso? Que coisa maravilhosa, que Deus tremendo é esse? Em que as pessoas ficam pasmas, em que as pessoas não compreendem, e que a fama do que dizem e dirão a teu respeito não chega à metade da grandeza do que Deus faz e está fazendo, em que você vem brindar, vem presentear, mas que você, ao voltar, não sai de mãos vazias. Pelo contrário, o que Deus tem te dado e o que Deus tem nos dado é tão grande, meus irmãos, que nós não só, como diz a palavra, eu creio nisso. Quem crê nisso? Você crê nisso? Que Deus poderá não só dar o equivalente àquilo que você recebeu, mas além, muito mais além, aquilo que você desejou e pediu, Deus dará através da tua vida. Quando Jesus foi assunto aos céus, e diz a palavra que Jesus partiu, né? O Espírito Santo ficou, mas Jesus, na sua trajetória, ele disse, nas Sagradas Escrituras, que nós faríamos obras maiores que as que ele fez. Vocês já pararam para pensar nisso? Obras maiores que Jesus fez. Gente, Jesus é Jesus. Quem sou eu? Quem é você? Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Nós somos irmãos de Jesus, nós somos da linhagem do Senhor. E aquilo que Jesus, o meu irmão, nós podemos dizer com tranquilidade, nosso irmão mais velho, fez e continua fazendo, porque ele não morreu, ele está vivo. Ele diz para você e para mim, meu irmão, minha irmã, aquilo que eu fiz, que vocês não viram, que seus olhos não viram, que seus ouvidos não ouviram, que vocês não foram testemunha ocular, vocês podem fazer e vão fazer coisas maiores da que eu fiz. Como, Senhor? Se não for pela graça de Deus, se não for pela misericórdia de Deus, mas se não for também por uma atitude minha e tua, em buscar esse Deus, em buscar na Sagrada Escritura, através desse relacionamento, comunhão pela palavra, uma intimidade que nos leve a ser verdadeiramente um instrumento de bênção nessa terra. Você, como pai, ser um instrumento de bênção para o seu filho, para a sua esposa, para o seu colega de trabalho, para o seu amigo, para a sua sogra, para a sua nora, para o seu genro, para a sua igreja, para o seu pastor, e vice-versa.
Porque essa bondade, essa manifestação de Deus, ela tem que ir e vir, ela não só vai, você só não, né? Você não só dá, mas você recebe de Deus. E você dá porque você recebe de Deus, porque se eu não receber de Deus, eu não posso dar. Como é que eu posso dar alguma coisa que eu não tenho? Como é que você pode dar alguma coisa que você não tem, mas diz a palavra que você já tem? O Filho já nos foi dado, Ele já está entronizado em mim, está entronizado em você. Nós temos que ser a semelhança de Jesus Cristo. Nós temos que ser a semelhança do Pai. E nós vemos nas Sagradas Escrituras coisas que realmente nos remetem a uma situação que, verdadeiramente, a minha mente precisa ser transformada. A minha mente precisa ser mudada. Essa realidade de vida, isso que eu estou vivendo hoje aqui, não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Eu posso dizer a você, com segurança, que Deus quer mais do que isso, de que estarmos aqui sentados, vocês me ouvindo, e a gente poder conversar, algumas cadeiras vazias. Não é isso que Deus quer mais. Deus quer mais. Deus quer mais, muito mais, da revelação dele em cada um. E que nós, ao entrarmos, já poderemos nos abençoar e dispensar, como dispenseiros do Senhor, a graça que nos renova. A mesma graça que Deus falou para Paulo. Paulo, a minha graça te basta. E o que é que tem te bastado? O que é que tem nos sustentado? O que é que nos tem mantido de pé? O que é que nos tem feito vir à igreja aos domingos, nos cultos, outros cultos? O que é que tem nos mantido, né, numa sintonia de que não deixar que a mente pecaminosa venha prevalecer sobre a mente espiritual? E que nós nos mantenhamos retos, dignos, e assim possamos honrar e glorificar o nome de Deus, senão a graça de Deus. Senão a graça de Deus. É a resposta que eu preciso no meu trabalho, é a resposta que eu preciso para o meu filho, é a resposta que eu preciso para a minha esposa, é a resposta que eu preciso para a igreja, é a resposta que eu preciso para a Eunice, é a resposta que eu preciso, e eu só preciso, e eu só requeiro, e eu necessito de respostas. E muitas vezes a resposta não vem da maneira que a gente gostaria. Muitas vezes o filho vem, consulta o pai, e o pai diz, é isso. E muitas vezes, mesmo o pai dizendo, o filho faz ao contrário. Mas com Deus, Deus pode falar. Deus fala. Eu creio que Deus fala. Nós cremos que Deus fala. Mas a forma de Deus falar, de Deus se expressar, ela é diversa. E nós precisamos entender a forma que Deus está falando. Como é que Deus está falando? E se nós temos o Espírito Santo dentro de nós, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, graças a Deus, nós somos templos do Espírito Santo, e se o Espírito Santo fala, ele precisa ser ouvido, porque o Espírito Santo está falando. A palavra de Deus diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nós somos a igreja de Deus. Isso implica dizer que o Espírito Santo continua falando. Agora, nós temos ouvido? Nós estamos entendendo a mensagem? Nós temos compreendido a mensagem de Deus? Não. Eu te digo, muitas vezes nós não temos compreendido, muitas vezes nós não temos entendido, e muitas vezes nós estamos deixando que a nossa mente pecaminosa, a nossa mente defeituosa, a nossa mente como uma cidade sem saneamento, toda destruída, carente, necessitada, deixa tomar o curso, as rédeas daquilo que nós devemos decidir, daquilo que nós devemos fazer. Por quê? Comodismo? Pode ser. Por falta de relacionamento? Pode ser. Por falta de intimidade? Pode ser. Porque quando nós somos íntimos, nós temos intimidade, nós conhecemos melhor as pessoas.
Você pode ter uma visão de mim, você pode ter um entendimento de mim, olhando, me vendo aqui, falando um pouco comigo, tendo um pouco de relacionamento comigo, mas você me conhecerá melhor, entenderá melhor e saberá quem eu sou de fato se você se relacionar comigo, tiver intimidade comigo. Não é intimidade de homem e de mulher, é uma intimidade de proximidade, de se relacionar, de conhecer os teus pensamentos, os teus valores, os teus princípios. E nós precisamos. E muitas vezes erramos por quê? Errais por quê? Hã? Não conheceis as Escrituras. O que é a Escritura? Palavra de Deus, né? Palavra de Deus. Quando eu falo, palavra da Diva, palavra da Ana. Quando eu falo isso, palavra do Naldo, palavra, algo que foi dito. Houve uma palavra, há uma palavra, tem uma palavra que regra e que deve reger a nossa vida. E nós não podemos, a despeito das circunstâncias, das situações, deixarmos de considerar o que isso é de mais precioso para nós. Quando Gideão, lembra de Gideão? Abra lá em Gideão, ou melhor, abra lá em Juízes. Abra lá em Juízes. Vamos ver lá em Juízes o que diz sobre o Gideão. A gente precisa ver. Melhor do que eu falar é ler a palavra de Deus. Isso não tenho dúvida. Em Juízes, no capítulo 6, diz assim, eu vou pular alguns trechos, que é muita coisa, eu vou ler alguns trechos que eu destaquei como mais importantes. No capítulo 6, no versículo 15, diz assim, e ele lhe disse, ai, Senhor meu, com o que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor, na casa de meu pai. Como, Senhor? Eu, uma família pobre, uma família que talvez esteja nessa situação de terra de ninguém, destruída, sem saneamento, sem nada, como eu, Senhor? E Gideão olhando para as suas limitações, mais pobre, e não bastasse ser mais pobre, mas eu, Senhor, eu sou o menor. Eu sou o menor. E aí, quando a gente se lembra que Deus pega as coisas que nada são para envergonhar, ou para humilhar, ou para surpreender aquelas que se acham alguma coisa, a gente entende, né? Por que Deus escolheu Gideão? E mais à frente, a gente lê o seguinte, a gente vê o que Deus fez através da vida de Gideão, e lá no capítulo 6, ainda no versículo 25, diz assim, naquela mesma noite lhe disse o Senhor, toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de seu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar, edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra, e toma o segundo boi, e oferecerás em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele, cortado, e o referido segundo boi fora oferecido no altar edificado. Gideão destruiu um altar que o pai dele, inclusive, ele sacrificava nesse altar. Ele foi contra tudo e derribou, destruiu o altar. A gente conhece a história. Lá na frente, quando você é bem-sucedido, quando Deus é com você, Deus é com você, não é verdade? E ninguém pode querer refutar, né? Porque quando Deus é com você, Deus evidencia. Há evidências, há manifestação. Pelos frutos conhecereis que Deus está contigo, que Deus é por você, que Deus está em você. Aleluia.
E aí, depois da vitória que Deus deu, através dos 300, que a gente sabe, mais de 120 mil homens, mais de 120 mil filisteus, 300 contra 120 mil filisteus. Você tem a ideia de que se representa isso? A proporção, isso é um negócio inimaginável. Deus deu a vitória a Gideão, Deus deu aquele povo a Gideão. O que o povo quis? Gideão, agora você governa sobre nós. Queriam eleger a Gideão como governador, como aquele que iria agora reinar sobre o povo. O que Gideão falou? Não. Vocês estão malucos. Vocês não sabem o que fazem. Não sabem o que falam. Como Jesus na cruz chegou. Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos muitas vezes o que fazemos, nem o que falamos. Nós somos muito impulsivos. Síndrome do pensamento acelerado. A gente deve parar, deter, refletir, pensar, conversar com Deus primeiramente. Conversou com Deus, não entendeu, não está entendendo a linguagem de Deus? Insiste, porque Deus vai te esclarecer. Nem que Deus tenha que levantar homens e mulheres, pastor, o irmão, para te ajudar nessa comunicação que muitas vezes pode ficar prejudicada, não inteligível. Gideão, não. Eu não vou governar sobre vocês. Eu não vou dominar sobre vocês. Quem tem que dominar sobre vocês é o Senhor. É o Senhor. É o Senhor. Deus, como eu disse, Ele deseja inscrever na nossa mente e no nosso coração. Eu vou ler, eu vou falar, se você não quiser abrir, não tem problema, mas eu vou ler para você, aqui em Jeremias 31, 33. E a gente vai ler aqui uma série de versículos, só para registrar e firmar o que a palavra nos ensina sobre isso. Jeremias 31, 33 diz assim, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa promessa, ela continua, e em Hebreu, nós podemos ver no capítulo 8, as mesmas palavras do Senhor, quando Ele diz o seguinte, no Hebreus 8, 10, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia! Aleluia! Deus deseja inscrever na tua mente, escrever no teu coração uma nova história. Talvez você esteja sendo levado e conduzido, ou vivendo com muitos fantasmas que a mente provoca, que a mente traz, que a mente nos surpreende, porque estão aqui. Mas a palavra de Deus diz que não só Deus quer escrever no nosso coração e na nossa mente, mas Deus quer guardar a nossa mente. Antes, em 1 Coríntios, no capítulo 2, do versículo 16, a palavra de Deus diz o seguinte: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Quem é que pode instruir a Deus? Ninguém pode instruir a Deus. Nós temos que ser instruídos por Ele. E diz, nós, porém, temos a mente de Cristo. Aleluia. Nós temos a mente de Cristo. Quando o fantasma vier à sua mente, quando ele botar a cabeça, repreende. Bota a mão na sua cabeça. Uma loucura, remédio. Bota a mão na sua cabeça. Eu tenho a mente de Cristo.
E porque eu tenho a mente de Cristo, eu não vou fazer isso. Você entende? Nós temos a mente de Cristo. E a palavra diz, em Filipenses 4, no versículo 7, que Deus quer, não só Ele nos dá a sua mente, mas Ele guarda a nossa mente. Ele guarda a tua mente, Ele guarda a minha mente. Filipenses, no capítulo 4, do versículo 7, diz o seguinte: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O que vai guardar? A paz. Como é que você, com uma vida estressada, acelerada, sino no pensamento, não é à toa, sino no pensamento, como é que você, nessa vida corrida, sem paz, você pode ter o teu coração em paz e a sua mente em paz? Porque aquele que está em Cristo e tem a mente de Cristo, vai ter um coração em paz e vai ter uma mente em paz. Amém, irmãos? Amém. Coração em paz e uma mente em paz. Porque não depende de mim a solução. Eu não tenho a solução. Eu não tenho a cura. Eu não tenho a solução para a Eunice. Mas Deus tem a solução para a Eunice. Deus tem a solução para a tua vida. E é necessário que você descanse no Senhor. E quando a Bíblia fala que nós temos que descansar em Deus, é descansar mesmo. Essa paz tem que tomar no nosso coração. Essa paz tem que tomar na nossa mente. Não somos guiados pelo que vemos. Não são as circunstâncias que vão ditar o ritmo e o sucesso, a vitória, ou aquilo que nós esperamos e que nós temos que esperar em Deus. Não é. E não serão essas coisas, mas sim, a partir do momento que eu descanso em Deus, que Deus é por mim, que eu sei que Ele está no controle, e essa paz do Senhor me invade, me guarda a minha mente, guarda o meu coração, eu consigo deitar e dormir tranquilo. Porque tem muita gente indo dormir desesperado e acordando mais desesperado ainda. E se o dia estiver nublado, estiver fechado, o tempo estiver fechado, aí vem uma tristeza. Vem ou não vem? Uma solidão, sei lá. Começam a vir determinadas coisas na nossa mente, a nossa mente começa a fervilhar. Só de coisas para nos travar, para nos paralisar, para não nos deixar avançar. E aí você já levanta, em nome de Jesus, a minha mente é de Cristo, eu tenho a mente de Cristo, em nome de Jesus. Tudo que está nesse dia para ser vencido, vai ser vencido em nome de Jesus. Vai cair porque eu tenho a mente de Cristo e Deus é por mim. Se Deus é por mim, ninguém poderá ser contra mim. Essa é a atitude, essa é a expectativa de Deus em relação a você, em relação a mim. Esse é o espírito de ousadia que nós temos que ter. Nós não podemos nos render. Nós sabemos que a mente corrompida, nós sabemos que há mentes pervertidas, e a Bíblia fala sobre isso. Nós sabemos dos enganadores que se levantarão para nos desviar do caminho de Deus. Mas se a mente de Cristo está em ti, se a mente de Cristo está em nós, nós não nos deixaremos ser enganados, nós não deixaremos ser pervertidos, nós não deixaremos ser destruídos, nós não deixaremos ser naufragados. Não. Pelo contrário, nós seremos aqueles que levantarão a muitos, que estenderá a mão e levantará e cuidará, porque não adianta, e é verdade, isso é o testemunho. Não adianta falar, não, eu quero me comunicar com você, mas eu não tenho celular. Ih, babou, deu ruim. Não. Vamos, eu não tenho, mas a loja tem, e você precisa ter um celular, e você precisa se comunicar. Vamos comprar um celular. Quem crê que Deus honra uma atitude dessa? Quem crê?
Muitas vezes a gente pode olhar pela situação. Poxa, mas eu não tenho dinheiro. Essa viagem já foi um sufoco. Eu já vim com as moedinhas, trocadinho, contado. A gente não pode olhar para as circunstâncias. A gente não pode olhar para o que a gente tem na mão. Porque muitas vezes, se a gente olhar para a gente, o que a gente tem na mão, a gente vai ver, caramba, desculpe, não temos nada. Eu não tenho nada na minha mão. Mas disse o Senhor a Moisés, Moisés, ergue a tua mão, ergue o teu braço sobre o mar. Ergue o teu braço sobre o mar, Moisés. Ergue. Ergue o teu braço, que você vai ver a glória de Deus. Ergue o teu braço sobre o mar. Ergue o teu braço sobre as circunstâncias. Começa a profetizar, começa a dizer, começa a glorificar a Deus. Começa a ir contra essas coisas que vem querendo te tomar de assalto, que vem querendo te frear, te botar para baixo. Não só te deixar em depressão, mas ansioso. E a Bíblia nos diz, por que andeis ansiosos neste mundo? Não andeis ansiosos. Deus fala para que nós não devamos andar ansiosos. Nós temos que descansar. A ansiedade não é bom. A ansiedade, pelo que estamos vendo aqui, ela vai ser o grande, já é o grande vilão do século. Não podemos andar nesse ritmo, não podemos deixar de pensar, não podemos deixar de refletir, não podemos deixar de buscar a Deus. Nós precisamos ter um despertamento na nossa vida. Nós precisamos ter um despertamento na nossa mente. Em 2 Pedro, no capítulo 3, diz assim, amados, esta é a hora, a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Há lembranças na sua vida, há coisas que Deus já fez, que você se lembra, que você não esqueceu. Coisas tremendas, coisas gloriosas, que precisam ser editadas, que precisam ser lembradas, que precisam ser despertadas na tua mente. Porque você tem uma mente esclarecida. Aleluia. E nós não podemos nos apartar. Quando nós olhamos a vida dos heróis da fé, nós vemos na vida deles exemplos que servem para a nossa vida. São histórias, são registros que estão na nossa mente. Vocês já ouviram. Vocês têm ouvido a palavra de Deus, eu tenho ouvido a palavra de Deus. Nós temos ouvido histórias de homens e mulheres de Deus que ficam registrados na nossa mente de coisas tremendas que Deus fez. Isso não é o suficiente para que Deus, o mesmo Deus que agiu lá no passado, não venha nos dar a vitória hoje? Acaso Deus mudou? Acaso Deus está surdo? Acaso Deus encolheu a sua mão? Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e será eternamente Deus. Eternamente Deus. Não importa o que você está vivendo, meu irmão. Com todo respeito, com toda a convicção que eu tenho, não importa o mal, as lutas, as adversidades que você está vivendo, não importa, eu sei uma coisa, que no final de tudo a vitória é tua. Afinal, o final é sempre vitorioso, o final é sempre glorioso, o final é sempre majestoso. Por quê? Porque o glorioso está metido nessa história, o majestoso está metido nessa história, o glorioso está metido nessa história, o todo-poderoso está metido nessa história. E a história não pode ser diferente, ela tem que ser gloriosa, ela tem que ser majestosa. E Deus tem que ser glorificado e exaltado através da tua vida, da minha vida. Não importa os deslizes que você cometeu, não importa as falhas que você cometeu. Deus quer escrever uma nova história a partir de hoje. Esquece o passado. Pisa no passado, repreende o passado na tua mente, repreende o passado no teu coração e deixa o Senhor escrever na tua mente, no teu coração, uma nova história. Porque esses deslizes, esses pecados, essas falhas, vêm com uma velocidade tremenda
na nossa mente. E quando você quer fazer alguma coisa para glorificar a Deus, para exaltar o nome de Deus, vem lá a mente lá te acusando. Olha só, você, como? Você fez isso, você fez aquilo. Quem é você? Não é você que vai fazer. Ué, não é você que vai fazer? E quem é que vai fazer? Se Deus te chamou para fazer. Quem é filho de Deus? É você ou eu? Quem manda aqui? Quem manda aqui? É você ou vós, que muitas vezes pode ser o diabo, ou Deus? É você que vai fazer, é você que vai realizar. Então não se deixe levar por essas situações. Confessou o pecado? Se apresentou diante de Deus? Deus é fiel e justo para lhes perdoar, amém? E vamos seguir em frente. Caiu, levanta. E aquele que está de pé, cuide para que não caia, para que possa levantar o irmão que caiu. E vamos chegar juntos, vamos entrar juntos, vamos entrar nos céus, na presença do Senhor e glorificar a Deus, unidos, com o mesmo pensamento, com o mesmo espírito, com a mesma vontade, com a mesma determinação, sabendo que nós dependemos um dos outros. Por isso que a Bíblia fala, amai a Deus e amai ao teu próximo, ao teu irmão. Amai a Deus. Nós amamos a Deus, a quem não vemos, mas nós devemos amar muito mais ainda, digo eu. E o Pai é que espera, o Pai, o desejo do Pai, eu vejo lá em casa, o meu desejo, a minha felicidade é que os meus filhos se amem muito mais do que eu amo a eles. Como pai eu falo isso. Eu sou capaz de dar a vida pelos meus filhos, eu sou capaz de dar a vida por você. Mas eu espero que eles sejam capazes de dar a vida um pelo outro. Isso é amor. Isso é amor. E segue a palavra. Para que vos recordeis as palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinando pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque, desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio a criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, e tudo se fez pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. E continua, ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do Senhor, a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente a nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender,
que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais na vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aleluia. 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 Cuidado. Cuidado. Que não é só as coisas que a mente sinaliza, que ela nos assombra, que ela nos surpreende, ou tenta nos surpreender, tentando nos tirar da rota certa, que é a rota de Deus. O caminho reto e justo. Mas há homens e mulheres, os enganadores, aqueles que estão aí já, tentando tirar os eleitos, os escolhidos, da rota certa de Deus. Cuidado. Cuidado. Não deixe que nada possa invadir a sua mente e o seu coração. Porque se Deus quer escrever, e Ele vai escrever, e Ele está escrevendo, aleluia, uma nova história na tua vida e na minha vida, nós somos aqueles que devem zelar, guardar por essas coisas que Deus tem colocado na nossa mente e no nosso coração, amém? Não deixe que ninguém roube isso de você. Não deixe que ninguém invada o seu coração, a sua mente, tentando roubar isso de você. Paulo disse, eu sei no Deus em quem eu tenho crido. E nós sabemos que o Deus em que nós temos crido é Deus Todo-Poderoso, suficiente em todas as coisas, para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós possamos pensar, pedir ou imaginar, enfim, apresentar. Deus é infinitamente mais. Descanse em Deus, confie em Deus, porque a vitória é nossa, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.